Muito bom dia, sejam bem-vindos para a nossa edição de abril do Bom Dia TI. Essa é a edição de número 147, já estamos quase completando 15 anos do nosso querido evento. É uma satisfação vê-los aqui, esse é um momento de integração da nossa comunidade e a cada mês a gente escolhe temas diferentes para conversar com vocês. Esse mês o tema escolhido foi inovação. E o nosso convidado, o Léo Vitor Redondo, da Semente Negócios, vem falar do modo turbo, desbloqueie e acelere a inovação. Então, muito obrigado, Léo, por ter se disponibilizado a vir conversar com a gente nessa manhã. Obrigado a todos vocês por estarem aqui prestigiando esse café da manhã e a palestra. E muito obrigado também aos nossos patrocinadores, a Sirium, a Keyworks, a Mercanet, a MC Vox, WebD, a Soluzione e a Xplay. Além disso, o apoio institucional da Dinâmica e do Senac e o apoio do evento da SIC, da Vinícola Jolimon e do tradicional evento do parceiro Sebrae, que está aqui conosco. Obrigado, Rodrigo e Agomar, por nos prestigiarem nessa manhã. Eu convido o nosso presidente, Fernando Hansen, para a sua saudação. Obrigado, Edson. Bom dia. Está muito fraco esse bom dia. Bom dia. Aí sim, com esse café gostoso aí, a gente tem energia, não tem? Legal. Já encerramos o nosso primeiro trimestre do ano. E aí, às vezes, a gente se pergunta, ainda dá tempo para inovar? A resposta é sim, ainda dá tempo. E o Bom Dia TI de abril traz essas mentes inquietas, sedentas aí para descobrir os segredos da inovação. E o Léo, nosso amigo convidado de hoje, vai trazer vários insights para que a gente possa realmente aplicar no nosso dia a dia e melhorar a nossa competitividade nesse cenário tão maluco que é o dia a dia das nossas operações. Sejam muito bem-vindos ao Bom Dia TI, um ótimo café. Obrigado, Léo, pela parceria. Muito obrigado, Fernando. Eu lembro que nas mesas tem canetas, para quem quiser fazer as anotações, tem um material do nosso parceiro, do Senac, e também na saída, pessoal, nós temos um material de um projeto da Escola São Pellegrino, que a gente tem em parceria com o Trinopolo, que é do Jovem Aprendiz. Quero fazer um reforço aqui, para quem conhecer empresas que precisam de jovens aprendizes, ou mesmo as empresas que não são obrigadas, né, façam um esforço. Tem muitos jovens que já passaram por uma seleção lá na escola e que estão em busca desse contrato de jovem aprendiz. Eles precisam de uma empresa para que seja a contratante. E nós temos esse trabalho que a gente está fazendo por meio do projeto do CERTI, em que a gente está fazendo essa motivação, essa mobilização junto aos jovens, né, para que eles ingressem nessa área de TI, para que a gente consiga diminuir essa defasagem, porque onde a gente chega sempre ouvimos falar que faltam profissionais da área de TI. Então, precisamos deste momento em que as empresas também absorvam esses profissionais para que deem a oportunidade para fazer essa capacitação dentro da empresa. A capacitação nos treinamentos são feitas obviamente nas escolas, assim como temos essas oportunidades do projeto de Elas na TI, que a gente lançou no mês passado, que tem as meninas que estão sendo formadas lá no Senac. E, obviamente, pessoal, só que eu acompanho bastante, nós temos também estudantes em escolas técnicas aqui, dos nossos parceiros, que também estão buscando essas oportunidades. Então, dê uma olhada para fazermos bem esse nosso trabalho de acolhida desses jovens no mercado de trabalho. Dado esse recado, quero apresentar para vocês o Léo Vitor Redondo. Ele é Head de Inovação Corporativa da Semente, tem mais de 20 anos de experiência habilitando corporações e startups a terem resultados com inovação. Tem em sua trajetória experiência em empresas de tecnologia como a Softplan e MJV.
Atuou ao lado de organizações de segmentos e estágios diferentes, da indústria, varejo, saúde, serviços financeiros de grande porte e startups, como Bradesco, Natura, Unilever. Realiza mentoria, consultoria e palestras na área de foresight, cultura e inovação estratégica, além de ser docente de pós-graduação. Está à frente de um programa de TV e realiza missões a ecossistemas internacionais e leva a arte para corporações como forma de provocação e inspiração para inovar. Léo, estamos ansiosos para ouvi-lo. Beleza, galera? Tudo certinho? Obrigado, Edson, pelo convite. Se eu soubesse que ia ter happy hour e tem apoio de vinícola, eu tinha falado, né, para a gente me encaixar no happy hour, mas vamos de café da manhã. Obrigado pela disponibilização de vocês, pelo tempo. Sempre que as pessoas dedicam tempo na sua agenda para me escutar, é sempre uma honra. Gosto de ver galera que eu conheço, assim, que eu admiro, que está atuando. Gosto de saber que tem pessoas da academia aqui, então várias coisas que eu vou trazer eu também estou aprendendo, então, a importância da academia nesse processo de inovação. Estava conversando com alguns amigos meus e falei, eu estou tão empolgado que eu estou trabalhando num projeto que, sinceramente, eu não sei o que vai dar e eu não tenho todas as competências para executar. E é esse processo de aprendizado que torna o projeto ainda mais inovador, né? Então, trouxe aqui, pincelando algumas coisas da minha trajetória, mais de tecnologia, por conta do Trinopolo. Faço uma pesquisa rápida aqui, uma enquete com vocês, para trazer talvez alguns outros temas que não sejam focados na tecnologia, porque minha última experiência foi em indústria metal-mecânica, então bem linha de produção, chão de fábrica, produto tangível que você pega, mas eu consegui. Brigadão. E só me confirma tempo? Tá, porque eu falo mais que a cobra. 45, feito. Com 45 com tempo de pergunta ou mais tempo de pergunta? Mais tempo de pergunta. Então, vamos conversar. E principalmente porque, eu residi em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, então, super prazer estar aqui conversando com vocês, trocando. E modo turbo eu já estou cansado de assistir as mesmas palestras de inovação. Então, falei, essa galera merece ver o que tem na crista da onda de mais contemporâneo, de mais ousado. No entanto, eu preciso nivelar o assunto. Então, vou passar aqui, básico, inovação e tal, mas quero chegar a entregar alguma coisa do tipo, o que está tirando meu sono, os projetos que a gente está fazendo, que estão super bacanas. Então, acho que é super interessante quem já está inovando, quem já tem iniciativa de inovação, quem já tem uma comissão, um comitê, já tem um diretor, saber quais são os próximos passos. E quem ainda vai começar nessa trajetória, por mais que tenha inovação na sua história de empresa, de trabalho, mas de forma estruturada, né, com foco, é interessante ter essas lentes, ter essa visão, para você já sair à frente, mesmo que você vai começar a estruturar esses processos, essa forma mais focada de inovar. E aí eu coloquei essa imagem inspiracional, né? Muito mais de um entendimento da inovação ser diversa. Eu estou bem feliz que tem várias mulheres aqui, né? A maioria das vezes dos fóruns que eu participo, 95%, 100% são homens, então é muito bacana a gente ter essa diversidade. Tem prefeitura, tem RH, algumas pessoas que eu conheço, eu consigo ver a diversidade que está aqui. E são áreas, departamentos, competências, pessoas com experiências diferentes, olhando para a inovação e olhando para como inovar. Eu estou hoje à frente da unidade de negócios corporativos da Semente. Lá no final eu explico um pouco, não é o foco da minha apresentação, mas venho... E aí eu acho que é interessante, para quem não me conhece, minha formação base é comunicação.
Por isso eu tenho um pezinho nas artes ali, no audiovisual, adoro, né? Tá falando com câmera, a parte técnica. E quando eu estava estudando, a comunicação estava em crise. Eu estava estudando com fita beta, que para quem não sabe o que é, tipo uma fita cassete, sabe aquilo que a gente escutava? Tem gente nova aqui, espero que não. Fita cassete, que a gente saía a fita, a gente tinha que rodar no dedo ali para escutar música, que a gente filmava. E o mercado estava se preparando para a transformação digital que iria ocorrer, e os segmentos, os setores, essa mudança, esses impactos de tecnologia acontecem em momentos diferentes, né? Só para citar um exemplo, vai ter um impacto mais distante o setor público, a construção civil, por exemplo. Mas as mídias, a telecomunicação tem um impacto muito mais rápido. E o segmento, o setor que é mais impactado é o setor tecnológico, né? É desenvolvimento, é tecnologia. Então, são as empresas que precisam estar correndo e estar se reinventando a cada tempo, porque troca linguagem de desenvolvimento, modelo de negócio, né? Quando eu trabalhei na Softplan, a gente dava um prazo assim, são 3 meses para o setup, para implantar, negócio SaaS, passa o cartão de crédito, já sai usando, né? Quando o produto, quando o serviço é possível. E aí, quando eu estava estudando, eu estava em crise e o meu curso ele não respondia o momento que eu iria entrar no mercado, porque eu estava aprendendo coisas que, quando eu entrasse no mercado, estariam obsoletas. Eu aprendi a tirar foto com filme, câmera, e revelar. Eu achei incrível, mas eu pensava, onde eu vou usar isso? Né? E eu comecei a puxar disciplinas de administração, de ciência da computação, de design, e eu montei um portfólio que me ajudou a entrar num mercado que eu nem sabia o que era, que se chama inovação. Né? Então, eu participei do processo, junto com o Ministério de Comunicação e Tecnologia, do desenvolvimento de TV digital no Brasil. Não gosto do resultado, mas é o resultado que a gente teve naquele período. E aí, assim, eu fui trabalhando com moda, com varejo, Magazine Luiza, com Bradesco, com Itaú, então aprendendo também ao longo da trajetória. E aí, como eu disse, né, putz, eu estou um pouco cansado das palestras de inovação, porque assim, e termina com o último slide falando, e é tudo sobre pessoas, e a comunicação, e a cultura e tal. Eu vou trazer isso no início. Espero que vocês já saibam, e quem ainda não foi convencido disso, eu espero contribuir um pouco para isso. Mas eu quero falar de outras coisas nessa palestra. Então, inovação é, de fato, para conectar e acelerar a entrega de resultado, tanto saving, redução de custo, diminuir o tempo de processo interno da organização, quanto monetizar. Então, eu preciso verificar resultado financeiro, seja porque eu tornei o meu processo de compras mais rápido, que eu consegui selecionar fornecedores com preço melhor, eu não precisei aprovar com 500 pessoas dentro da empresa para seguir com um projeto, eu tornei o projeto, a entrega mais rápido, e eu consegui ter um indicador, mensurar os resultados desse projeto. Porque senão a gente desenvolveu a cultura, a gente está mais maduro, a gente aprendeu com as falhas. Que eu sei que para quem é engenheiro ou trabalha com desenvolvimento, isso é um pouco intangível, do tipo, o que você quer dizer com isso? Né? Agora a gente está mais ágil, agora a gente aprende com as falhas, né? E no fim das contas, lá na última linha da planilha, estamos ganhando mais por isso? Nossa empresa está mais valorizada por conta disso? Então passa, né, por resolver burocracia, negatividade, o medo de testar e experimentar. A gente vai ter que abordar esses assuntos, que é muito das áreas de humanas. A gente precisa lidar com isso para trabalhar com inovação. Não tem como. Eu não quero saber se tem blockchain, se tem inteligência artificial, se tem bico. Eu não quero saber. Eu quero saber, resolve o problema de alguém? Alguém compra isso? É mais fácil? As tecnologias podem até estar por trás, resolvendo, elas são totalmente importantes, mas é o valor percebido que é o que importa. Porque senão ele vai comprar do tipo, tem aqui
chat, GPT, tem aqui essas tecnologias, mas se ele não vê que faz sentido e resolveu a vida dele, o cliente para de pagar e ele deixa de usar. Eu tenho vários aplicativos aqui que está vindo um monte de coisa no meu cartão de crédito, eu não quero, não uso, né? Então, de fato, precisa fazer sentido. Bom, cultura, então. O que de acho é esse negócio de cultura? E eu gosto de estar numa cidade que tem a cultura, né? Tem a produção de vinho, de uva, e falar que cultura é uma coisa que a gente cultiva. E para mim, quando eu percebi isso, fez total sentido. Eu preciso preparar a terra, eu preciso plantar, eu preciso regar para germinar e sair comportamentos, posturas, competências e resultado. Não brota do nada, tá? Nossa, do nada minha empresa está inovadora e está entregando um projeto incrível, maravilhoso. Não, existe um processo para isto. Uma forma de tangibilizar isso, e aí é uma forma que eu, dentro de corporações, falei, quando eu descobri, eu falei, meu Deus, é maravilhoso, é incrível, porque eu falo com diretores, falo com conselho, que eles querem ver números. Aí eu chego lá falando de antifragilidade, adaptabilidade. Eles ficam assim, mas o que esse moleque está falando? Eu trouxe um número agora. Então, quando eu estava na Randon, eu tinha um número que eu falava, esta é a nota, esta é a medida, esta é a temperatura da nossa cultura. Eu tenho uma ferramenta que eu coloco dentro da empresa, sai uma medida e eu falo, a gente não está conseguindo entregar porque está demorando muito as aprovações para o projeto andar. Eu não estou conseguindo entregar porque o tempo de aprovação para a gente fazer uma POC, uma prova de conceito de R$10.000, demora muito tempo. E isso faz o projeto ficar muito longo. Eu preciso acelerar isto. Quando eu evidencio o que nós vamos fazer a partir dessas evidências? Eles começaram a entender. Como consultor, eu falo, você quer entender a sua cultura? Utilize essa ferramenta. Para mim, me ajuda os colaboradores que querem inovar, ajudam os gestores que precisam tomar decisão. Método, gente, ferramenta, técnica, a gente precisa disso, tá? Então, assim, vamos sair do slide final e da frase, é culpa da nossa cultura. Não, a gente sempre fez assim. Cara, vamos mudar esse negócio. O que a gente vai fazer para acelerar isso? Então, o que compõe essa nota, né? A gente avaliar a estratégia de liderança, comportamento. A estratégia é pensada só pelos diretores e o desenvolvedor, o designer, analista de RH, ela entende a estratégia? Inteligência e ideação, a capacidade de gerar ideias e das ideias serem aceitas e irem para frente se tornando projetos. Desenvolvimento e gestão, aí entra bem a parte de desenvolvimento, técnica. E, tendo passado por empresas de tecnologia, trabalhado com muitos desenvolvedores, eu adoro, de verdade, a competência e a postura de profissionais de tecnologia que falam, mas a gente consegue fazer isso. A gente tem competência, a gente consegue desenvolver. Da mesma forma que, saindo da tecnologia, na Randon Corp, um semi-reboque que utiliza energia solar, para não ficar só na tecnologia, tá? A Randon teria capacidade de desenvolver sozinha. Só que levaria mais tempo. Erraria mais vezes, porque ela nunca fez isso. O que ela está acostumada a fazer, ela faz muito bem. Mas fazer algo novo, e o erro, a falha, faz parte do processo, talvez ficaria muito mais custoso. Então, quando eu olho desenvolvimento e gestão, eu estou também olhando a tomada de decisão para fazer a entrega. Não só a execução do projeto dentro de casa. Cara, não faz sentido fazer dentro de casa, vai demorar muito, a gente nunca fez isso. A gente não tem essa competência. Até aprender, até... Inovação tem que ir para o mercado e tem que gerar resultado, tá?
Competitividade e impacto, qual é o resultado que tem disso? E por mais que eu falei no slide anterior, financeiro, dinheiro, reais, impacto não é só isso. É posicionamento, é entrar no mercado novo, é ter impacto na comunidade, é conseguir atrair clientes que a gente antes não estava atendendo. A adaptabilidade é a competência para eu mudar o planejamento. Quando eu entrei na Softplus, e aí eu posso falar os nomes porque, né, preciso... Minha primeira semana, eu estava assim, acabei de entrar, né? Eu estou falando tudo isso no primeiro slide. Primeira semana, Léo, vem aqui conhecer nosso portfólio de projetos inovadores, né? A gente fez aqui umas apresentações para você, senta nessa cadeira, venha conhecer os projetos. Ótimo, maravilha, já estou entrando na empresa, tem um portfólio de inovação. Cara, deu 30 minutos a apresentação e eu assim, gente, mas quantos projetos tem? No primeiro está em 30 minutos? E quando eles falaram que tinham investido 2 milhões no projeto, e o projeto tinha 2 anos, eu falei, gente, para. Eu não preciso ver até o final. Já gastou muito e já foi muito tempo. E eu ainda não entendi em 30 minutos para quem é essa solução, o que ela resolve e quem falou para vocês que quer comprar para valer a pena desenvolver. Vocês estão fazendo o processo ao contrário. Vocês estão desenvolvendo para ver se alguém vai gostar. Estou rezando por vocês a partir de hoje que alguém queira comprar. Mas o risco está muito alto. Então eu tenho ferramentas e métodos para diminuir esse risco. Eu não estou avaliando a capacidade de um engenheiro mecânico, até porque eu não entendo disso. Eu não estou avaliando a capacidade de um desenvolvedor entregar código quando já sabe o que é. Eu estou entendendo como esse projeto é acompanhado ao longo do processo e ele muda o planejamento conforme eu aprendo e tenho inputs. Qual é o output que sai desse aprendizado, de um feedback do cliente, de um concorrente que eu descobri no mercado? E, claro, a capacidade intraempreendedora. A galera, o pessoal, o time tem motivação, tem competência para empreender dentro da empresa, tá? Então, isso a gente já começa a ver e adoro, tá? A gente tem aqui ações de desenvolvimento e fomento da cultura, de inovação. A galera participa e, tipo, sabe... Cuidado com esse termo, mas eu acho que ele cai como uma luva para entender. Sabe, lixo educacional corporativo? Todos aqueles treinamentos, aquelas palestras, aquelas trilhas, se ela não dá match num problema da cultura, entrou por aqui, saiu por ali. Eu preciso ser preciso para preencher uma competência, um comportamento que minha empresa não tem, e isto é barreira para ela inovar. Fazendo uma analogia, é como se eu quisesse escolher qual é a cirurgia, ou a injeção, ou o remédio, sem passar por um diagnóstico. Mais ou menos. Posso. Se eu estou em casa, eu faço a automedicação. Vou abrir aqui minha gaveta, vou pegar uma pílula e ver se passa esse problema que eu estou sentindo. A gente está fazendo isso nas empresas, né? Traz uma palestra, traz um cara para falar sobre tal coisa. E aí, de fato, tendo uma visão de quais são as barreiras para inovar, eu consigo tomar a melhor decisão. Os dados não é o petróleo do futuro, os dados também da minha organização servem para isso. Bom, então, eu posso falar que o poder da inovação e a competência se dá com pessoas, mas a ciência da inovação. Entender a inovação como método e processo, tá? E não como um acaso. Cai a maçã na cabeça do cara, ele tem uma ideia e surge um software revolucionário. Você pode utilizar a intuição, mas existe um método para validar isso no mercado e diminuir os riscos. E esse poder de inovar, a competência, o resultado, é paralelo, ela depende da cultura organizacional, tá? Como vocês trabalham com tecnologia, eu sei que vocês têm líderes situacionais,
que os times são horizontais, vocês trabalham com squads, né? Vou falar da indústria, não vou falar de tecnologia. Comando e controle. Você não ganha para ter ideia. Você não vai tomar uma atitude sem a minha aprovação. Não estou falando que tem que ter liberdade total. Mas sabe o cercadinho? Até aqui, querido, você tem competência, você é formado, você dirige carro na rua, você tem filho. Dentro desses cercados, você pode fazer o que quiser para resolver esse problema. Só não sai do cercado. Agora, a gente algema as pessoas e coloca uma linha para elas seguir para trabalhar exatamente de um jeito que o gestor quer, que o dono da empresa quer. Que cultura a gente tem nessa empresa? E qual é o poder de inovação dessa empresa? Faça uma autoavaliação. Porque, para inovar, a gente está falando de produtos e serviços, que é a parte externa, o que vai para o mercado, mas eu tenho abaixo várias situações envolvendo liderança, pessoas e como a inovação é tratada, como acaso, como método. Não tem orçamento para inovação. Gente, como que vai sair um produto inovador? Né? Os 10 mil lá para investir numa startup, fazer uma POC, tem que passar por conselho, pela aprovação. Ixi, passou meses, né? Então, como eu acelero? Eu estou aqui para falar sobre a aceleração da inovação. Eu sei que vocês inovam. Eu sei que vocês trabalham com inovação. Eu estou querendo conversar sobre como a gente se torna mais inovador e entrega mais resultado. Bom, quanto tempo eu tenho? Tá, ok. Bom, depois eu vou rápido, esses daqui são mais densos. A maioria das empresas, dos profissionais que conversam comigo, fala: Léo, mas eu faço um hackathon ou eu faço uma cocriação com startup? Pergunta de milhões. E sempre depende. Qual é a velocidade que você quer entregar o produto no mercado? Quais as competências necessárias para entregar esse produto? Tudo depende disso. Eu não tenho nenhuma competência para entregar. Eu trabalho com agronegócio, eu sou líder no meu mercado e agora eu quero começar a trabalhar com saúde. Quero expandir os meus negócios. Cara, pega um parceiro, pelo amor de Deus. Alface não tem nada a ver com pedra na bexiga. Não sei, alguém me falou que tinha pedra na bexiga aqui, hoje. Por isso que eu trouxe isso. Você precisa de competências externas. Então, para diminuir o risco, se alia a pessoas que tenham essa competência. Ou quem já atua no mercado de saúde, ou uma startup que já está trabalhando. Ou alguém que quer atuar com isso e tem as competências. Agora, eu trabalho no mercado altamente regulamentado. São várias regras, é ANS, é Bacen, é super difícil entender. Você vai trazer startups e estudantes, e eles não vão entender nada do desafio e do contexto de como conseguir te ajudar a entregar. Então, passa por uma avaliação. O quão complexo é essa entrega e se ela é mais aberta ou mais fechada. E eu não sou uma pessoa que condena o P&D. Se o P&D fizer sentido. Agora, eu estou querendo criar alguma coisa sozinho, trancafiado no arcabouço do subsolo da minha empresa, e eu poderia acelerar a entrega de resultado como uma startup, como uma joint venture, faça isso. Acelere. Né? Então, não entenda métodos como a bala de prata para entregar. E para isso eu preciso ter conhecimento de todos os processos e ferramentas para selecionar a mais adequada. O mundo está mais complexo. Né? Eu tenho que ter uma caixa de ferramenta e eu seleciono a mais adequada. Bom, caixa de ferramentas da inovação. Desculpa, eu não vou conseguir passar por todas, mas eu vou fazer um breve detalhe aqui. Estratégia e cultura de inovação. Então, eu trouxe como primeira, porque isso é fundamental. Eu trabalhei numa empresa que, tinha os empreendedores, tinha orçamento, tinha relacionamento com startup, criaram uma POC. Na hora de apresentar para o conselho falou: mas por que vocês estão fazendo isso? Não tem nada a ver com a nossa estratégia. E era boa a solução, e resolvia um problema, e eles seguiram o processo certinho. Mas lá no início houve uma falha de talvez entender onde nós queremos chegar com a inovação.
Inovação aberta, então utilizar recursos externos, financeiros, tecnológicos, de competência. Intraempreendedorismo, porque às vezes faz sentido trabalhar internamente com os colaboradores. Design, e eu espero assim que a parte de UX, de exploração da empresa de vocês de tecnologia, isso batata, porque assim, fundamental hoje em dia. E, claro, uma personalização. O que faz sentido só para a sua empresa. E isto é a cereja do bolo. Ah, não, porque o Itaú criou o Cubo. Não, porque a empresa criou um programa de embaixadores de inovação. Faz sentido para a sua empresa? Você tem dinheiro para investir nesta atuação? Você vai conseguir alocar pessoas para aquilo? Vai criar um espaço, uma sala de inovação que fica vazia e ninguém usa? Então, cria também algo que faça sentido para você, né? Pega referências do mercado e, para a sua empresa ser inovadora, talvez você vai fazer alguma coisa à frente dos outros. Se isto é uma estratégia e é um desejo de se posicionar como inovador. E pode ser uma estratégia do tipo, deixa eles fazerem na frente e eu corro atrás. E está tudo bem, desde que isso esteja alinhado e faça sentido entre as pessoas. E aí dentro dessas caixas tem várias ferramentas, tá? Bom, e aí historicamente a gente vem de uma linha do tempo do P&D, né? A pesquisa e desenvolvimento, ela drivava, ela direcionava a inovação. A sistematização de processo, do funil da inovação, dos gates, das etapas de validação, junto com inovação aberta, utilizar recursos externos. Estamos no momento atual, de 2020 a 2030, mais ou menos, olhando para a agilidade impactando com Lean Startup, com Scrum, com Kanban, com cultura ágil, todo o processo da inovação. Então, assim, não adianta mais eu levar 5 anos para desenvolver um negócio. Depende do produto. Em alguns casos faz sentido. Mas na parte de tecnologia, principalmente, cara, sobe uma landing page, vê se o cara clica, vê se o cara mostra interesse, antes de desenvolver todos os módulos. Qual é o primeiro módulo que a gente vai entregar primeiro? Tá? Então, a agilidade impacta muito o processo de inovar. E a gente tem a automação e a inteligência artificial já apontando que ela vai virar tudo de ponta cabeça de novo. E aí eu vou explicar um pouquinho isso. Bom, cases, né? Fiquei falando de conceito, quero colocar o pé no chão e que todo mundo entenda o que eu estou falando. Bradesco. Eu fiquei no Bradesco de 2012 a 2020, 8 anos, se eu souber fazer conta. E quando eu entrei no Bradesco, eu fiquei super frustrado. Porque nas pesquisas e no que era aprovado, eu queria fazer umas coisas mais malucas possível. Eu era bem mais novo, né? Eu falei, cara, tem que colocar um projeto incrível no meu portfólio, estou aqui no Bradesco. Vamos fazer um projeto revolucionário. Mas, cara, o mercado de seguro e de banco era muito difícil naquela época. Sim, pedia nome da mãe, 500 documentos, levar papel, era um malote que ia de mototáxi entregar. E aí o projeto priorizado, dentre todas as ideias que a gente mapeou e deu como hipótese, era e-commerce. Aí eu falei, gente, mas que diabo e-commerce é inovador? Eu, naquela época, estava com dificuldade de entender. Porque já existia e-commerce no mercado. Mas não existia contratação de seguro e abertura de conta online. Às vezes, o setor e o segmento diferente do seu, lembra que eu falei? Já saiu à frente na utilização de uma tecnologia, de um processo, de um método, mas no seu ainda não. E eu lembro que, claro, foi... Trabuco estava na época. Eu não tinha dimensão de quem era o Trabuco na época. E ele aprovou, e eu lembro que alguns diretores ficavam, cara, mas eu tenho, sei lá, 20, 30 anos trabalhando no banco. Como que um moleque vai ajudar a gente a vender seguro? E aí, numa reunião, eu respirei e falei, depois de 20, 30 anos, talvez esse seja o momento de repensar como se vende seguro. O projeto foi entregue e as pessoas comparavam o resultado
O MVP chamava Shopping de Seguros. Ele não usava toda a marca Bradesco, justamente porque a gente estava validando. E os diretores falavam assim, quanto eu vendi do seguro automóvel nas agências? Quanto São Paulo vendeu de seguro automóvel com os corretores? Quanto que vendeu, Léo, esse shopping de seguros? E eu baixava a cabeça e falava, 100 mil. E a diferença era muito grande. Bom, saí do Bradesco, entreguei, fiquei feliz porque foi entregue. Nem todos ficaram contentes dentro do Bradesco que a gente entregou. Estava vendendo. Anos depois, história pandemia, eu recebo uma ligação. E falam para mim, Léo, ainda bem que a gente fez aquele projeto. As vendas no canal online subiram e é o nosso canal que faz sentido hoje. A gente precisa pensar no futuro, a gente precisa pensar nos riscos, a gente precisa projetar algo que não é para resolver apenas os incêndios de hoje, que tem que ser resolvido pela operação, pelo suporte, pelo trabalho que está aguentando o negócio atual. Mas eu preciso criar novos produtos, novos canais, novos processos. E eles não começam vendendo a mesma coisa que os negócios tradicionais. Por isso eu tenho que ter metas diferentes, eu tenho que ter indicadores diferentes. Isso tudo é processo, é método. Bom, quem trabalha com tecnologia sabe, talvez possa imaginar, o Bradesco tinha comprado um monte de banco, eram vários sistemas, eram vários legados, a gente teve que centralizar tudo isso numa coisa só. Muito trabalho para entregar uma boa experiência para o mercado e para os clientes. Em uma dessas saídas, teve o banco digital do Bradesco levando até outro nome, porque um dos impactos é que o mercado e a geração mais nova, quando olhava a marca Bradesco, já tinha uma reação. Então, precisava até mudar a marca para conseguir vender no online. E, claro, como deu certo, isso foi incorporado no portfólio e na atuação da empresa mãe. Então, um pouco do processo, né, de validação, de desenho, de mostrar para as pessoas, de amassar, jogar fora, apagar, redesenhar, para saber, de fato, o que a gente iria entregar. Então, esse é o processo estruturado, utilizando métodos ágeis para conseguir entregar. E aí, outro bom exemplo. Sei lá, faz muito tempo, mas assim, tinha 120 e poucos produtos, serviços da Bradesco. Eles queriam inaugurar o shopping de seguros com todos. Possível, possível. Vamos lançar um, vamos lançar dois, vamos lançar 3. E está em desenvolvimento até hoje. Né? Isso não acaba, isso vai sendo atualizado. Bom, Softplan. Bom, primeiro motivo é que eu queria morar na praia, ter isso na minha vida e no meu currículo. E queria sair de uma visão de empresas muito grandes para, né, Bradesco, sei lá, mais de 10 mil colaboradores, uma estrutura organizacional gigantesca. Eu queria ter uma experiência numa estrutura um pouco menor. Quando eu entrei no Softplan, ela tinha 30 anos, estava com 2 mil colaboradores. E quando eu entrei, eles não usavam nada de métodos ágeis, não tinha nenhum designer trabalhando no serviço, nos produtos, tirando no marketing para fazer post nas redes sociais. E a gente teve que desenvolver tudo isso, então teve um trabalho de letramento, aculturamento, para a gente começar a falar de projetos. Porque se eu pegasse uma startup e colocasse na frente do Marafon, que era um dos fundadores, ele ia sair da sala falando, mas o que é MVP? Mas parece que esse produto da sua startup não está pronto, é isso mesmo? Porque ele não sabia lidar com esse contexto. E aí, para tangibilizar um pouco dessa experiência, eu tenho um vídeo que eu acho que vai ser um pouco menos prolixo e mais objetivo que eu. Isso porque a gente testou, né?
estruturação do programa Inova Agora, nós estamos utilizando as mesmas metodologias, os mesmos princípios que nós queremos que sejam utilizados no próprio desenvolvimento das ideias. Um deles é o conceito Lean, do Lean Startup. Comece pequeno, ciclos curtos, construa, meça e aprende. Assim foi o programa 1.0, foi o nosso primeiro MVP, em que lá aprendemos bastante. Esses aprendizados trouxemos para o 2.0. Todo mundo saiu ganhando, desde a parte inicial, no momento dos insights, provocando o get out of the building, indo no mercado para ver se efetivamente existe um problema a ser resolvido. Dessa forma, conseguimos encurtar as demais etapas. A gente consegue muito em leituras de livros entender técnicas, mas a gente tem dificuldade de sentir as coisas acontecendo. E o programa Inova Agora, ele gera a experiência, é você sentir o desenvolvimento de um produto, o desenvolvimento da inovação, questões que você acha que são viáveis e na verdade não são viáveis. Acredito que foi muito interessante a abordagem levada nesse Inova Agora 2.0. Durante a fase de inspiração, tivemos muito mais tempo para aprimorar e ganhar conhecimento através dos talks, movies, até mesmo com a biblioteca. Sair do prédio é uma coisa difícil. E encontrar as pessoas certas que você conversar fora do prédio é mais difícil ainda. Só que quando você encontra essas pessoas, a ideia fica mais clara e você consegue encontrar o teu potencial de negócio. O que eu levo do Inova Agora é todo o network que nós conseguimos levantar, tanto com o cliente, quanto com os mentores, quanto com os colegas que muitas vezes nós passávamos no corredor, conhecia de vista, mas nunca tinha conversado com a pessoa. E conversando você tem essa interação para saber todo o conhecimento que ele carrega e ter essa troca de experiências. Então é isso que eu levo. De plantar uma semente, uma evolução pessoal e profissional. E também conhecer pessoas excelentes, né? Pessoas, colegas de trabalho e clientes. Foi uma grande experiência. Toda a experiência do Inova Agora Mentoring, ela foi, assim, para mim, realmente espetacular. Passando pela convivência com essa equipe de inovação, que é realmente muito especial, tendo condições de conhecer a realidade da Softplan e toda a questão da potencialidade de todos os colaboradores que estão aqui dentro envolvidos nesse programa e principalmente poder ver que tudo que a gente vê na ponta, na academia, está sendo colocado em prática nessa empresa que hoje eu tenho orgulho de conhecer e que faz parte dessa rota da inovação. O ponto mais marcante foi depois do primeiro encontro com as equipes, onde eles trouxeram seus insights, suas ideias, a gente ouviu e o grupo de mentores questionou muito e eles saíram com uma visão de que estava tudo errado, que estava tudo ruim, saíram muito mal, pensando em desistir, mas ao longo do caminho as coisas foram melhorando, as ideias foram se encaixando e chegou um final que foi muito gratificante. O ponto mais marcante é a minha interação com a equipe. Eu acho que é muito grande. Há uma cumplicidade, os sentimentos deles acabam passando para a gente, ou vice-versa, até uma certa emoção, mas no sentido de empolgar, de desenvolver. Eu estou muito conectada a esse time e o inverso eu também sinto que acontece. O ponto mais marcante para mim foi principalmente relacionado ao nosso primeiro encontro, que foi no fim de semana, aquele programa Weekend, onde todo aquele trabalho que a gente executou. Confesso que até depois daquilo lá eu cheguei até a sonhar com aquelas ideias que foram, posso dizer, marteladas na nossa cabeça, mas esse foi um ponto que ficou marcado para mim. Começamos na sexta-feira, às 5 horas da tarde, e quando víamos no relógio já era 11 da noite. No sábado aconteceu a mesma coisa, saindo daqui quase meia-noite. No domingo a mesma coisa. Então são atividades muito intensas e essa intensidade das atividades nos faz profissionais melhores e faz com que a gente consiga mudar o nosso ponto de vista em relação à questão da inovação e desenvolvimento de novos produtos e negócios. Como definir o Inova Agora em uma palavra? Acho que é sensacional. Colaboração. Evolução.
Aprendizado. Engajamento. Transpiração. InovaAgora Insights 2.0, alinhado à nossa estratégia de crescimento, reforçou nossas ações com uma transformação do MVP, estimulando todos a pensar no futuro e como podemos atender melhor os nossos clientes, explorar novos mercados e novos modelos de negócio. Apoiados nos princípios do Design Driven e do Data Driven, trabalhamos na prática com o desenvolvimento do cliente, adquirindo novas competências, experiências, saindo do prédio. Analisamos números e dados para oferecermos ainda mais valor aos nossos clientes e futuros clientes. Como verdadeiros intraempreendedores, focamos no problema e na necessidade. Tudo isso num processo de evolução e aprendizados mútuos. É gratificante ver mentores, internos e externos, comentores e líderes envolvidos nesse movimento. Temos ainda muitos desafios pela frente e vamos continuar realizando e contribuindo para construir a MGP do futuro. Então, participando do InovaAgora, as pessoas conseguem... para eu começar de novo, né? Participando do InovaAgora, os colaboradores conseguem ter muita visibilidade dentro da empresa, eles conseguem conhecer novas áreas, novas equipes, novas pessoas e também conhecem novas ferramentas de trabalho. O InovaAgora 1.0 me proporcionou acesso à pessoa-chave da empresa, onde eu pude mostrar diretamente para essa pessoa o meu real valor e onde eu mais poderia agregar a Softplan. Participar do InovaAgora 1.0 foi um programa que foi o MVP da inovação, né? Então a gente teve que aprender as coisas bem rápido, ou tentar aprender o mais rápido possível. E acho que nesse processo a gente teve bastante desenvolvimento profissional, principalmente na parte das competências mesmo, né? De fugir um pouco da nossa área e começar a entrar em outros segmentos, como se comunicar com o cliente, começar a desenvolver ideias, levantar requisitos, coisas que estavam fora do nosso dia a dia. Mas fora isso, acho que eu tive um crescimento pessoal muito grande nesse programa, porque eu sempre tive alguns problemas comportamentais e eu ainda tenho eles não mudaram muito, mas pelo menos eu percebo e eu fui evoluindo eles. Hoje em dia eu acho que eu falo muito melhor em público, por exemplo, uma coisa que eu acho que deu para notar bastante. Até o meu inglês melhorou, por causa do curso que eu fiz de Berkeley, acabou melhorando bastante, eu tenho muito mais tranquilidade para falar. E... Fala menos, eu sei de tudo. Você precisa fazer isso, eu sei, já fiz. Eu sei menos das coisas agora. É isso. Eu acho que a gente conseguiu fazer novos amigos e ampliar as nossas relações. E isso é muito importante porque a gente começou a se comunicar de forma diferente e a não ficar restrito à nossa área ou à nossa unidade e a pedir ajuda, a conversar mais com as pessoas e a conhecer quem estava do nosso lado, que eu acho que isso não acontecia muito. Adquirir alguns quilos, acho que bastante gente adquiriu alguns quilos, não engorda agora. Eu não. E também adquiri uma namorada. Participando do InovaAgora, as pessoas conseguem adquirir novas habilidades, conhecer outras pessoas e assim, talvez arrumar um namorado. Talvez, né? Rodar um MVPzinho básico de boy, pivotar, tentar de novo. A gente trabalha com hipótese, né, gente? Olá, super time Softplan. Foi um enorme prazer poder visitar a sede incrível de vocês. Nós ficamos realmente encantados com toda a proposta de espaço, de inovação que vocês estão construindo ali. É realmente um orgulho ser brasileira e também natural de Florianópolis e poder visitar um espaço como o de vocês. E o Paulo Garcia, que veio da Itália, teve a oportunidade também de conhecer e vai falar algumas palavras sobre a experiência. Ciao ragazzi, avete creato qualcosa di magnifico, è uno spazio di lavoro eccezionale, moderno, innovativo e allo stesso tempo a misura d'uomo. Le persone lavorano a contatto, le persone comunicano, parlano, scrivono e hanno ritrovato quel piacere analogico in un mondo che ha anche il suo valore digitale. E complimenti ragazzi, è straordinario, è stata un'esperienza bellissima e totalmente inaspettata, sì.
Acho que o vídeo é autoexplicativo porque fala de pessoas, namoro, amizade, comunicação, soft skills, e fala sobre método, processo, estratégia. Desses programas saíram novos produtos que fazem parte hoje do portfólio da Softplan e tem receita recorrente, e estruturou uma cultura e métodos para investimento em Corporate Venture Building e Corporate Venture Capital, investimento de 8 startups que a Softplan fez e que posiciona a Softplan no ranking das empresas mais inovadoras. Então, é uma construção que isso se dá. Então, a Semente trabalhou com a estratégia de inovação da Mercury, então uma indústria. Então, esse processo ele precisa começar em etapas. E aí, olhando para todas essas possibilidades e para a próxima etapa, a gente entra, então, para finalizar, que eu falei que para mim é a cereja do bolo da apresentação, e o que a gente pode esperar para a frente. Quem entra em empreendedorismo, startup, inovação aberta, espero que vocês já tenham ouvido escutar, senão mergulha no assunto. Mas, basicamente, projeto de inovação tem que ser enxuto, tem que ser barato, entregar resultado rápido. Precisa ser ainda mais aberto, a gente vai passar por uma mudança de competências, de profissões, de tecnologias, que eu não posso sozinho tentar responder todas as demandas. Integrada, a gente falou bastante, trabalhou bastante com ambidestria, mas a ambidestria que a gente estava trabalhando era esse time, essa área é operação, esta área olha para a inovação. A inovação vai ser o cerne e a estrutura de receita no mundo que muda tecnologia e modelos de negócio. A empresa inteira precisa ser inovadora. Para isso, tem degrau que precisa construir, mas a empresa precisa ser inovadora e tirar o abismo entre inovação e operação. Regenerativa, ESG está aí, sustentabilidade não é mais suficiente, tem empresa de tecnologia trabalhando com código verde, como que eu vou trabalhar não apenas para ser sustentável, para diminuir os impactos negativos, mas como eu ajudo a reestruturar esse ecossistema, o mundo que a gente vive. Já não é mais possível retroagir o aumento de graus no mundo. E quando eu olho para a pegada de carbono, não é só a linha de produção que tem que olhar para isso, mas todas as áreas. Então, as empresas precisam cada vez mais gerar impacto positivo, que não seja calculado apenas de forma financeira, mas olhar como ela está integrando e preservando comunidades, ambientes, trabalho. Foi falado aqui hoje sobre dar oportunidade para jovens que estão aprendendo a desenvolver. Então, de fato, faz parte disso. E, claro, inteligência artificial, ainda antes de computação quântica. Na Semente, a gente trabalha já automatizando o processo de inteligência artificial, justamente para acelerar e automatizar. O scouting, o mapeamento de foresight e de startups, que levava de 1 a 3 meses para fazer inovação aberta, a gente faz hoje em questão de horas, sabendo muito bem qual é o desafio, qual é a estratégia, um banco de dados. Eu não tenho uma planilha com um monte de startup e o que elas fazem, mas justamente eu coloco o desafio na plataforma e ela conecta com uma startup e a gente já marca a próxima reunião. Esse era um processo antes de ir em vários eventos, de mapear muita coisa no Google, de pesquisar, e a gente consegue agora automatizar. Como próximos passos, e para finalizar e abrir para a pergunta, que eu acho que é a parte mais rica do nosso encontro, qual é o estágio da empresa de vocês, da área de inovação de vocês, do segmento e do setor, se não for tecnologia especificamente? Eu já consigo olhar para isto e começar a trabalhar desde o início? Qual é a primeira etapa que eu faço? Não comece por inovação aberta. Talvez tenha que desenvolver os líderes que vão tomar a decisão. Ou, se o mercado está apertado, a China está trazendo produto muito barato, não estou conseguindo concorrer. Então a gente tem que acelerar. Eu não tenho tempo para desenvolver um produto interno. Vamos acelerar com parcerias. Não tem solução pronta, um caminho pronto, mas a gente está muito bem instrumentalizado com ferramentas e métodos para inovar ainda mais, entregar resultado ainda mais. E o mais importante, o objetivo da inovação é a gente criar uma empresa, um ambiente de trabalho que faça sentido para a gente, que faça sentido para o mundo
e que traga longevidade para os negócios. Processos podem morrer, o time pode mudar, o produto pode sair do portfólio de venda, mas eu mantenho o negócio relevante no mercado. Então, isso foi o que eu pensei que faça sentido para Caxias, para a Serra, para vocês, e aí eu acho que a gente abre, pode ser? O papo para a pergunta, quem quiser trocar ideia, para a gente conversar, jogar tomate, falar que vocês não concordam. Acho que está aberto o tempo aí para a gente trocar. Perfeito. Antes de mais nada, eu gostaria de uma salva de palmas. Belíssima exposição, e eu acho que a provocação inicial de colocar assim... às vezes a gente cansa de ouvir sobre inovação e a gente precisa ver algumas coisas diferentes sobre outras perspectivas, né? E falar que inovação é sobre pessoas, na primeira fala, é sempre importante para não finalizar. Gente, nós temos aí um pequeno espaço de tempo para uma ou duas perguntas de ouro aí. Quem se habilita? Esdras, permita-me. Hoje nós vamos dar um nó no Moré aqui, né? Obrigado. Parabéns, Léo. Prazer te escutar mais uma vez. Sobre inovação, eu imagino que a maioria das empresas aqui, enfim, são, sei lá, de 5 pessoas, talvez, a 100 pessoas, né? Talvez alguma maior. Mas eu percebo que em grandes cenários e com investimento, a gente consegue mobilizar um time, como o da Softplan, por exemplo, né? Mobiliza o time, separa o tempo, patrocina as áreas, né? Enfim. E num time menor, isso às vezes o empresário, né? A maioria aqui empresário, vai dizer assim, pai, agora, bota o time em vendas, bota o time em atendimento, bota o time em pensar algo novo, colaborar com a inovação da empresa, né? Então tem esse desafio, uma primeira pergunta, né, do empreendedor. Mas, um exemplo, nós lá na empresa, a gente foi encontrando maneiras de a gente dedicar tempo para a inovação, para colaborar com os times, né? Então, nesse momento, nesse horário, o time está lá separado agora para fazer isso. Não são todos, são uma parte, mas essa parte depois colabora na terça-feira com a outra parte do time, né? Enfim, vão se montando as squads, enfim. Mas a gente definiu, tem um dia que a gente chama do Celeb, né? Que acontece a nossa inovação, enfim, o nosso penso, o nosso tempo dedicado para estudar as coisas, né? O que mais, né? Hoje traz como dica, como uma forma rápida, né? Enfim, desses empresários poderem iniciar o seu processo, né? Os seus rituais, mesmo tendo o tamanho que tem ou menos investimento, né? Pouco patrocínio. Talvez em volta de uma mesa, em uma sala, e alinha a direção, a estratégia, os limites para errar e experimentar. Cara, é delicioso, porque você consegue ter essa comunicação rápida. Imagina 2.000 pessoas, 12.000 pessoas, na Randon 16.000 pessoas, para entender o que é inovação, o que é estratégia. Ah, mas você não falou que eu posso errar? Tá, cara, mas não erra em questão de valores, de princípio, de ética, né? Agora, se você errar no campo de experimentar um processo novo, uma tecnologia nova, é outra coisa. Então, e aí dividir as pessoas. É um processo da maturidade. No primeiro momento faz sentido, né? Principalmente porque a empresa está crescendo, a galera tem que colocar a atenção ali em venda, no desenvolvimento, mas entender que a inovação, em algum momento, tem que ser integrada. O seu RH tem que inovar, o seu marketing tem que inovar. Então, não precisa todo mundo estar direcionado para resolver um único problema de inovação. Como o RH pode ser inovador, como o marketing pode ser inovador, como compras pode ser inovador. E dentro daquele espaço, combinando, cara, não me dá prejuízo, você pode investir até tanto. Definindo as regras, o céu é o limite. Eu adoro trabalhar com empresa pequena, porque
acelera, mostra resultado mais rápido, não tem 500 mil aprovações para passar, tem menos burocracia, é uma delícia. Claro, não entra toda essa estrutura, mas é super possível e válido. Então, entender processo e método. Se eles não têm essa competência, instrumentaliza. Segura a grana, coloca a grana naquilo que sabe que vai dar certo. Já tem cliente batendo na porta falando, se isso estiver pronto, eu compro agora. Desenvolve, mas tudo dá para fazer com post-it, com papel higiênico, com canetinha, com uma landing page, que hoje você coloca numa inteligência artificial, sai uma landing page pronta. Mas a gente quer desenhar e codificar e construir e usar a melhor tecnologia antes de interagir com o cliente. Acho que a gente tem que desenvolver o cliente, o mercado, e não só o produto. Acho que é a minha principal dica, pegar esse processo. Maravilha. Mais alguma pergunta? Hoje se fala muito em atendimento igual startup, né? Então, às vezes nós somos uma empresa mais antiga, né, com mais tempo de mercado, e a gente quer trazer uma linguagem, uma comunicação mais jovem, mas como modelar isso para a gente ser assertivo sem parecer que a gente está trazendo uma linguagem mais casual, sem se importar com o cliente, sabe? Sair daquele muito sério, mas não chegar tão lá embaixo numa coisa muito emojizinho de mensagem, sabe? Falar, não sei, vou ver. Às vezes a gente tenta fazer isso, mas abrindo essa liberdade para o profissional, para o colaborador inovar, às vezes a gente comete algumas gafes em atendimento. Então, qual que é a melhor metodologia para validar isso antes de levar propriamente ao atendimento direto? Eu vou falar mais conhecida e que aplica-se em tudo. Se você vai modelar um processo, se você vai modelar um serviço, vai modelar um produto, vai modelar uma campanha, um programa de inovação, uma nova forma de comunicação, entendimento, análise, ideação e prototipação. As empresas têm o costume de rodar projetos assim, as indústrias que eu passei. Hoje é sexta. Segunda-feira a gente vai implantar um sistema na empresa inteira e todo mundo vai começar. Vai dar problema, vai ter bug, a galera vai surtar, vai ficar louca. Sempre seleciona um público para começar pequeno. A gafe é muito menor. É um risco que ele é bem menor do que você aplicar com o principal cliente de vocês, que representa o maior faturamento da empresa. Atua com alguns outros. Deu certo? Escala. Não deu certo? Revisa. Esse pensamento do Lean é para tudo. Eu vou colocar um processo novo na empresa de compras. Não muda a empresa inteira, gente. Isso é gestão de mudança em doses homeopáticas, tá? Mas doses homeopáticas não é uma dose hoje, uma dose daqui 6 meses. É uma dose já na outra semana. É rápido, mas que vai aprendendo ao longo do tempo. É fácil de falar, mas tem muito sobre comportamento e postura, né? De entender isso. Ah, mas você falou que podia errar. Ah, cara, mas você perdeu uma conta de 10 milhões. Não. Então, assim, é entender se fazer pequeno, o enxuto, utilizar a ferramenta para sair rápido. Eu, assim, tem designer e desenvolvedor que trabalha comigo e fala, mas não, você criou uma apresentação. Essa não, tá? Eu fiz bonita. Mas, cara, tem apresentação que eu taco na inteligência artificial, eu tenho que criar uma landing page, eu taco lá, sai. Claro, eu preciso ler o que a inteligência artificial fez, ajustar e fala, toca, mostra para o cliente, vê se ele gosta. Gostou? Vamos precificar. Gostou? Vamos desenvolver. Pensar como startup. Bom dia, Léo. Ouvindo aí as suas palavras, eu penso o seguinte, quando a gente fala em inovação, a gente pensa em fazer um produto novo, lindo, maravilhoso, startup, que não tem nada, alguma coisa disruptiva, enfim. E o pessoal acaba pensando isso, ficando meio parado, porque inovação é uma coisa do outro mundo e longe da nossa possibilidade. Daria para separar, assim, uma inovação interna e uma inovação externa, vamos dizer, em 2 grupos. Começando pela interna, porque revolucionar um departamento de compras não deixa de ser uma inovação dentro da empresa. E o pessoal, aprendendo a cultura desse modo, fica mais fácil olhar para fora depois e seguindo um outro caminho. Pelo menos já fez um tema de casa, já tem uma base, e com isso começa a olhar mais para fora da caixa. Pode ser dessa forma?
Maravilhoso. Erra dentro de casa os erros mais grosseiros, os erros que a gente tem vergonha, erra dentro de casa. Vai mais maduro para fora. É exatamente isso. Uma indústria aqui da Serra Gaúcha me procurou quando eu morava aqui com o seguinte desafio. É uma indústria de móveis, e aí veio assim, Léo, quero vender móveis no multiverso, aquela época do multiverso, né? Eu acolhi. Que legal! Deixa eu entender um pouco, conhecer um pouco mais a sua empresa e tal. Qual que é o objetivo de vender no multiverso? Cara, as nossas margens estão ruins, a gente não está vendendo tanto, não está crescendo, etc. Tá, margem. Beleza. Deixa eu entender um pouco mais dentro da empresa. Passei um dia lá, fiz uma imersão, um entendimento. E sem falar, a tua ideia é louca, tá doido, que era um super produto, lançamento, eu falei, e se eu entregar margem sem vender no multiverso? Você fica feliz? Sim. Eu falei, cara, tem um monte de processo, tudo cagado nessa empresa. A gente consegue super entregar resultado com investimento menor. Tinha peça de móvel que os caras não encontravam, produziam de novo. Sério, isso me chocou bastante. Pagavam colaboradores com cheque assinado à mão. Cara, você está pensando no multiverso? É incrível! E eu quero que você lance o multiverso. Eu quero que você chegue lá. Mas dá para fazer algumas coisas dentro de casa que traz margem, que reduz custo. E a empresa fica mais saudável. Simples. Eu super queria entregar o metaverso. Mas eu ia estar arriscando um negócio tão grande. E eu também tenho medo e tenho risco. Eu sou humano. Tipo assim, tá sobrando dinheiro para investir no metaverso? É uma coisa. Não, o negócio é assim, saúde financeira, caixa. Cara, vamos fazer um troço que eu entrego o resultado mais fácil. Isso é inovação. Para aquele contexto. Como o e-commerce era para o Bradesco, para aquela empresa ter rastreabilidade de peça dentro de uma linha de produção, cara, eu entrego o resultado, ela fica feliz, eu fico feliz, está tudo certo. Se algum dia tiver um caixa para investir no metaverso, ela vai lembrar de mim. Mas o mais interessante é, eu ajudei ela. Eu podia ter feito, o projeto custa X, vamos entregar esse metaverso. Qual seria o resultado? Ela não tinha logística para entrega, gente. Ela trabalhava com distribuidores, com representantes de imóveis. Não tinha saque, não tinha ouvidoria, não tinha logística para entregar. Não é só o metaverso. Olha tudo que envolvia isso. Né? Estou esperando ela ainda bater na minha porta para a gente fazer o metaverso, mas não é necessário. Perfeito. Certamente a gente poderia passar amanhã aqui conversando, porque é um tema bastante desafiador e sempre nos interessa bastante, mas em cumprimento aos nossos horários, a gente vai finalizando por aqui. Eu convido o Fernando para fazer uma entrega de um brinde para o nosso palestrante. Vai poder tomar teu vinho lá em Porto Alegre. Eu preciso fazer uma foto. Meus assistentes fotógrafos, né? O público faz parte aqui. Muito obrigado, Léo. Muito bem. Léo, novamente, muito obrigado pela sua disponibilidade. Tenho certeza que nos deixou desconfortável em alguns momentos, nos deixou pensativos em outros, e esse é o espaço que aqui a gente busca sempre com as nossas palestras, para trazer reflexões, e certamente tem coisas que vocês podem começar hoje à tarde, tá? Uma prática que seja 1% a caminho da inovação, e principalmente focado em resultados, tá? Então, realmente, como citaste no início, também sou um admirador dos temas da inovação, mas, assim, a gente precisa ter cuidado com o que a gente faz para que não vire inovação de palco, né? Para as empresas, o que interessa realmente é que
vá para o mercado, que agregue valor ao negócio, não necessariamente uma nota fiscal, mas precisa agregar valor ao negócio. Dado esse recado, eu quero convidar o Ricardo Manfredini. Ele vai nos passar um pouquinho sobre a Escola Regional de Banco de Dados, que vai acontecer na semana que vem. Então, por favor, Manfredini, venha fazer o seu convite ao nosso público aí. Bom, obrigado. Vou tentar ser bem rápido, né? Porque eu sei que senhoras e senhores têm seus compromissos. Em primeiro lugar, tem uma grande satisfação estar aqui na entidade que eu ajudei a criar há mais de 20 anos atrás, e por motivos profissionais eu acabei me afastando, mas é sempre um prazer estar aqui. Bom, então, o meu intuito é convidá-los e vocês e seus funcionários, colaboradores, para a Escola Regional de Banco de Dados, que vai acontecer dia 10, 11 e 12, à tarde e à noite, no campus Farroupilha do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Sul. É um evento da SBC, Sociedade Brasileira de Computação. É o segundo maior evento da área. Nós é que estamos promovendo, no Instituto Federal, com colaboração da UX. Então, brevemente, só para... a ideia é um evento técnico-científico, né? Então, a gente tem mini-cursos, temos palestras, nos 3 dias, né? À tarde e à noite. Então, só rapidamente, no dia 1º vai ter um mini-curso de engenharia de dados, coletar, transformar e disponibilizar, ministrado pela doutora Helena Graziotin e pelo doutor Daniel Notari. Também vai ter uma oficina sobre versionamento de bases de dados, certo? Tipo um GitHub para esquema de banco de dados, é um projeto da Universidade Federal de Santa Maria, né, do Dr. Alencar Machado. Vai ter um outro minicurso, o uso de grandes modelos de linguagens para ciências de dados, ministrado por mim. E à noite, né, vai ter a abertura com a palestra do Silvio, né, nosso colega, sobre gráficos heterogêneos com tipos de dados também heterogêneos para aumentar a qualidade dos grafos. É uma pesquisa para da área de banco de dados também, claro, de grafo, muito utilizado para data mining, coisas desse sentido. No segundo dia, então, a gente vai ter a oficina de sobre árvores de decisão, um algoritmo de aprendizagem de máquina, ministrado pelo Dr. Joaquim, lá da Federal de Santa Maria também. A tarde é bem educacional, bem voltado para aprendizado de SQL, né? Explorando planos de execução de consulta, então é uma abordagem visual de um comando SQL e como é que ele faz toda a parte desmontando o comando até ao banco de dados. À noite, então, o professor Jonathan, o Dr. Jonathan, inteligência artificial, uma palestra, inteligência artificial no combate à corrupção, oportunidades, desafios e mais desafios, da Federal de Santa Catarina. Também no segundo dia começam as sessões técnicas, né? Então, as sessões técnicas são os 25 artigos que foram selecionados para o evento. Vai ter, então, sessão na quarta tarde também, na quinta tarde e na sexta tarde. E, na sexta, um projeto de atração de público feminino para a área de TI. Então, o projeto Emílias, então, a gente é um projeto da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que eles é sobre banco de dados, mas é uma forma mais lúdica, voltado para alunos do ensino médio. Então, esse é o projeto Emílias, é exclusivamente para meninas. E finaliza, então, finaliza o evento com palestra do Dr. Joel Carmonier, da URGS, é o papel da IA generativa na análise de dados. Ele, na verdade, ele é um complemento do minicurso que eu vou dar, é a parte mais
formal do assunto. Então, novamente, eu convido as senhoras e senhores e que possam estender aos colaboradores das nossas empresas a participação no evento. Tá? A inscrição para o evento é via o site. Tá? Pode retornar para o slide anterior. Desculpa. Então, a inscrição é via o site da SBC, www.sbc.org.br/RBD2024. E estamos à disposição, então, para acolher todas as participações de vocês. Também, aproveitando, gostaria de passar o Pires para vocês. Esse evento, claro, não visa lucro e tal, mas nós ainda estamos precisando de colaboração das empresas. A gente já teve algumas empresas que estamos ajudando, a Tramontina, os hotéis de Farroupilha e tal. E abro os senhores também poderem participar. Vocês devem ter recebido algum material nosso anteriormente, né? Então, claro, hoje a gente não está mais levando em consideração o plano de marketing, porque o evento é semana que vem, né? Então, a ideia é, se vocês puderem colaborar conosco, a gente é de bom grado. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Manfredini. Reforço para quem quiser também o link, alguma coisa, está na agenda do site do Trinopolo. Entra só lá no site que já consegue identificar, pegar o link e acessar toda a programação, fazer a inscrição e tudo mais. Quem quiser depois o contato do Manfredini com o Pires, também pode me contatar que eu encaminho. Gente, eu reforço também que além desse evento, né, do IRBD, tem no dia 21, é o World Creative Day, é num domingo, sim, é feriado, é domingo, é tudo, né? Mas é o Dia Internacional da Criatividade e Caxias do Sul faz parte dessa programação. E nós temos uma programação bem extensa, um dia inteiro vai ser lá no Largo da Estação. Me corrija o nome, é Largo da Estação? Pátio da Estação, isso, obrigado. E tem várias apresentações. Precisa fazer a inscrição, tá? Para poder escolher as atividades que quer participar. É gratuito, mas precisa escolher porque vai ter sobrecarga. São atividades simultâneas, desde palestras, demonstrações, cursos, enfim. Muita coisa relacionada à questão da criatividade, que tem muito a ver com o nosso tema aqui. Também tem no nosso site, por favor, na agenda, confirme, que também estava passando aqui, é um curso de Copilot, que a associada nossa, junto com a Conexo, lá está promovendo. Então, uma ferramenta interessante para ser utilizado. E, por fim, um convitezinho para terça-feira da semana que vem, que o nosso presidente quero trazer ele para ter mais peso, porque senão a gente vai dizer, pô, mas como estão começando a beber também, né? O Léo já queria vir na terça também, então está convidado. Não vai ter palestra, mas a gente pode conversar informalmente. Por favor, Fernando. Obrigado. Na verdade, né, Léo, boa parte das inovações elas acontecem também no bar, né? Também no bar, que é um momento de relacionamento, de troca. A gente falar de tudo, talvez menos de TI, e a gente poder ter uma aproximação, um calor humano. Então, na próxima terça-feira, no dia 9, a gente vai ter o nosso primeiro happy hour, que é para juntar a comunidade de TI da Serra Gaúcha. Vai ser lá no La Birra, a partir das 18. Então, o happy hour é realmente para a gente poder trocar, se conhecer e, quem sabe, fazer negócios e daí surgirem novos projetos. É um papo descontraído. A gente está querendo fazer um tour aí pelas cervejarias de Caxias, também aproximar a comunidade TI da nossa região. Estão todos convidados para a gente se encontrar dia 9, próxima terça-feira, lá no AB. É isso aí, Fernando. E o Fernando, ele não disse, mas aos 10 primeiros que chegarem lá, ele está pagando uma cerveja. A primeira rodada é por conta dele, né, Fernando? Muito bem. Captou essa imagem que ele fez, ok? Sim. Minha gente, só reforçando essa questão do happy hour, sabe? Quando a gente assiste aqueles vídeos bonitinhos que o cara fala o seguinte,
porque os cafés parisienses foram os grandes responsáveis, influenciaram o iluminismo e tudo mais. Gente, os barzinhos, as cervejarias de hoje em dia são os que fazem diferença. Os ambientes que a gente olha, que são mais relacionados à inovação, eles são meio desconstruídos. Quando você marca dentro do departamento de inovação, nada contra também, né, Léo? Mas, assim, as coisas são diferentes. Nós precisamos nos encontrar em ambientes mais descontraídos, num café, numa conversa informal, porque a gente desconstrói as paredes, os nossos medos. E a gente vê isso muito bem no South Summit. A gente encontrou gente nova que está aqui hoje da Nômade. Nós temos tantas pessoas que a gente conversou nos cafés, tomando um chopp. Nas viagens que nós fizemos para Santa Catarina, vejo como muita coisa foi interessante no ano passado na interação entre as pessoas. É isso que a gente precisa criar. Então, cada mês nós vamos ter esse happy hour também para complementar. Vai que alguém não goste muito de café. Então, minha gente, agradeço muito a presença de vocês, a todos que nos prestigiaram hoje, ao Léo que esteve aqui conversando conosco, e a gente se encontra no próximo mês. Até a próxima. Muito obrigado. Um ótimo final de semana a todos. Tchau, tchau.